Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre as leituras de janeiro. Em janeiro eu não consegui ler tanto quanto eu gostaria, eu acabei tendo menos tempo disponível para leituras, mas acabou seguindo basicamente um pedaço daquela meta que eu apresentei para vocês no comecinho do mês de janeiro. Só que eu não consegui ler tudo, obviamente, né? Agora, os livros foram praticamente aqueles com uma seçãozinha que já comento com vocês. Então vamos começar com as leituras finalizadas das metas, as leituras que eu consegui fazer no mês de janeiro. E eu comecei o mês muito bem com a leitura de Forrest Gump, do Winston Groom. Este livro é fantástico. Você começa a compreender o porquê do autor do livro não gostar do filme. Ainda que aquele filme funcione muito bem como um filme por si só, é um filme espetacular, ganhou vários prêmios, dá um quentinho no coração, né? Muito divertida. O livro tem muito mais críticas às instituições norte-americanas. O Forrest, ele tem uma percepção maior das coisas, ele tem esse problema, né, do QI baixo por conta da Seven Syndrome, né, que por mais que ele tenha esse QI baixo, ele é brilhante em outros aspectos, porque essa é uma das características dessa síndrome, que é completamente cortada do filme, então isso faz com que a vida dele seja excepcional, claro, meio mirabolante nesse sentido, mas aí ao longo da jornada do Forrest, o autor vai colocando umas pontadas aqui e outra ali. Eu acho que os dois são espetaculares de formas separadas, mas eu acabei gostando um pouquinho mais do livro. Leitura também concluída em janeiro foram esses dois livrinhos sobre o período de ditadura militar no Brasil. Esse do Concis, que você vai votar pra mim, e outros contos, traz vários contos com visões distintas do período da ditadura militar. Pessoas que passaram por isso, familiares dessas pessoas, filhos, pais, as reverberações, as consequências mesmo depois de alguns anos. Então são vários pontos de vista distintos, vivências distintas, pessoas que enxergaram a ditadura militar de diferentes modos. E o livro da Maria Pilha, ela realmente passou por a ditadura, né? No caso, não apenas a ditadura no Brasil, ela acabou indo para a Argentina, ficou presa na Argentina durante o período de ditadura. Depois da Argentina, ela passou por um período de exílio na França, ela morou 15 anos em Paris. Ela só voltou ao Brasil na década de 90, ela vai contando sobre a experiência, um pouco sobre a experiência dela, de uma forma mais documentada e de uma forma completamente fora de ordem. Isso meio que me causou um estranhamento no começo do livro, porque ela tá na década de 50, vai pra 80, depois volta pra 70, depois volta pra 50, então demora um pouco pra gente se acostumar e entender o que é que está acontecendo naqueles períodos. Eu não consegui perceber muito da necessidade dessa escolha, né, aqui no enredo, essa escolha narrativa de ir, voltar e voltar. Eu achei isso um pouco confuso, eu preferia que realmente tivesse seguido a ordem. E no início isso meio que me deixou um texto mais truncado pra mim, né? Porque eu ficava perdida, às vezes eu voltava pra poder entender o que aconteceu antes, quando é que ela tava naquela década, enfim. Depois de um tempo a gente se acostuma mais e é interessante ter esse ponto de vista de diferentes países, né? Porque ela menciona o Chile, ela menciona a Argentina, ela menciona a França, ela menciona os Estados Unidos, ela menciona o Brasil. Então é uma visão bem ampla de uma pessoa que passou por esse período e vai contar aí um pouco dessa história. Pretendo conversar mais sobre esses livros com vocês num vídeo específico sobre ele, daí eu dou um pouco mais de detalhes, enfim, e a gente conversa de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Leitura de janeiro também foi, claro, um livro de Agatha Christie, nesse caso o Mistério do Trem Azul, que é uma história de Poirot investigando aí um crime que aconteceu num trem. Ele é uma das histórias menos preferidas da Agatha. Eu falei pra vocês que meu palpite foi o período em que ela escreveu. Na verdade era um conto que ela transformou em romance, justamente porque nesse período ela precisava, né, publicar livros, estava precisando por questões financeiras, ela tinha acabado de se divorciar, a mãe dela tinha acabado de morrer, então é um período turbulento, meio que a pessoa escreve por obrigação, né, e marca um pouco isso. Mas é uma história divertida de Poirot, ela tem algumas coincidências ali, todo mundo se conhece no início da história. É um daqueles poucos livros da Agatha que eu acho que dá pra adivinhar a identidade da pessoa que é a assassina. Eu digo pessoa porque eu nunca quero deixar claro se é homem ou mulher, quero deixar em aberto aí pra quem ainda não leu. Mas enfim, eu gostei, eu gosto dessa história de Poirot, não é dos meus preferidos da Agatha, não está nem no top 20, mas é um livro divertido e interessante pra quem gosta de mistério policial, pra quem tá começando a ler Agatha, por exemplo, tenho certeza que vai adorar. Mesmo quando a gente fala que não é dos preferidos da Agatha, tem que levar em consideração que essa mulher era simplesmente sensacional e trazia tramas muito bem arquitetadas, né? Então, ainda que não seja das melhores, é um livro divertido. Essas foram as minhas leituras concluídas no mês de janeiro, esses 4 livros, mas eu fiquei pelo caminho em algumas leituras, né, que vocês já devem ter visto no vídeo de metas do mês de fevereiro, que foram leituras que eu acabei começando em janeiro e não terminei. Eu li essa parte inicial do It, eu já li um pouquinho mais em fevereiro, mas meio que eu li 200 páginas em janeiro. Mais ou menos. Só que 200 páginas de It é basicamente o início do livro, né, porque o livro tem 1100 páginas. Então foi essa parte mais introdutória, já estou no clima da história, amando, tô gostando bastante até o momento, espero que continue assim, porque eu tô bem empolgada para pegar a leitura.
Então foi uma das leituras de janeiro. 200 páginas é basicamente um livro normal, né? Colocamos aí no meio, foram esses 4, mais um pouco de It, que eu pretendo continuar agora em fevereiro, óbvio. E também li um pedaço de Flush. Com certeza, neste momento que eu estou conversando com vocês, eu já concluí Flush, porque eu acho que eu vou concluir já hoje ou amanhã. Porque é bem rapidinho de ler, eu tô aqui na metade mais ou menos, só que acho que as 70 primeiras páginas, talvez, basicamente as 60 primeiras páginas eu li no finalzinho de janeiro também, e vou concluir a leitura em fevereiro, que é um livro da Virginia Woolf que se propõe como uma biografia do cãozinho Flush. Vai contar aí sobre sua vida, a percepção que ele tem do mundo. E é muito divertido, gente. Eu acho que a Virginia fez um trabalho incrível nesse sentido. E outra leitura do finalzinho de janeiro que ainda está pelo caminho e que eu pretendo retomar apenas em março, provavelmente o motivo eu expliquei pra vocês no vídeo de metas, mas que eu estou gostando muito, muito mesmo, é o livro Walden, do Thoreau. Eu vou deixar a capa dele aqui, estou lendo ele no Kindle, já fiz várias marcações, eu estou mais ou menos, sei lá, em 15% da leitura, só que eu tive que parar, né? Se você ainda não assistiu o vídeo de metas, dá uma olhada que eu expliquei melhor lá. Mas é um livro que eu tô gostando bastante, que foi um pedacinho da leitura de janeiro e que eu pretendo retomar, se der, ainda em fevereiro, mas possivelmente em março. E é isso, gente, essas foram as minhas leituras de janeiro. Eu gostei bastante dos livros que eu li, não foram tantas leituras porque eu não tive tanto tempo disponível, mas foram leituras incríveis. Eu espero que vocês tenham gostado e me conta aqui embaixo o que é que vocês andam lendo, o que é que vocês terminaram de ler, vamos conversar e trocar alguma ideia sobre os livros lidos. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, dá uma olhada nas sugestões que eu vou deixar aqui do lado. Beijos! E até a próxima!